Existe um tipo de erro que não pode ser cometido. Errar quando milhares de vidas dependem da sua decisão. George Mueller cometeu esse erro. Ele confiou. E contra toda lógica, ninguém morreu de fome. Porque confiar em Deus, todo mundo diz que confia. Mas confiar quando o dinheiro acaba, quando as portas se fecham, quando não existe um plano B, isso é outra coisa. Então deixa eu te perguntar algo, com sinceridade. Até onde vai a sua confiança em Deus? Porque hoje você vai conhecer a história de um homem que decidiu confiar em Deus quando tudo dizia que isso era loucura. E curiosamente, Deus respondeu. George Mueller nasceu em 1805, na Alemanha. Mas antes de se tornar conhecido como um homem de fé, Mueller era conhecido por outra coisa, por enganar pessoas. Desde jovem, ele mentia com facilidade, trapaceava, vivia de pequenos golpes. Existe um relato bem documentado de que, ainda adolescente, George Mueller costumava pedir dinheiro ao próprio pai, dizendo que era para pagar taxas da escola, quando, na verdade, usava o dinheiro para jogos, bebida e uma vida completamente desregrada. Em uma dessas ocasiões, ele pediu uma quantia maior, afirmando que estava em atraso com os estudos. O pai confiou. Dias depois, descobriu que Mueller havia simplesmente usado o dinheiro para se divertir com amigos. E sim, o pai pagou uma dívida que nunca existiu. Isso se repetiu várias vezes, a ponto de Mueller ser conhecido como alguém que vivia de engano. Ele chegou a ser preso por fraude e pequenos delitos. Se essa história estivesse começando hoje, talvez alguém dissesse: esse aí não tem jeito. Mas Deus não trabalha com o histórico do homem. Deus trabalha com o futuro que ele decide construir. A conversão de George Mueller não aconteceu em um culto emocionante, nem em um grande evento. Aconteceu em uma reunião simples em uma casa, onde algumas pessoas liam a Bíblia e oravam. Mueller foi convidado quase por curiosidade. Ele mesmo relata que foi mais para observar do que para participar. Mas algo o incomodou profundamente. Não era a eloquência, não era o ambiente, era a paz daquelas pessoas. Elas falavam de Deus como alguém real, não como teoria. Naquela noite, Mueller percebeu algo desconcertante. Ele sabia enganar pessoas, mas não sabia lidar com a própria consciência. Ali, pela primeira vez, ele se viu como realmente era. E, segundo seus próprios escritos, naquela noite ele se rendeu a Cristo. Não foi um momento de êxtase, foi um momento de quebrantamento. Depois de convertido, George Mueller fez algo curioso. Ele não começou um ministério. Ele começou a fazer perguntas. Perguntas desconfortáveis. Ele perguntava: Deus é realmente fiel? Ou apenas dizemos que ele é? As promessas da Bíblia funcionam hoje? Ou só funcionaram no passado? E então ele tomou uma decisão radical. Ele decidiu viver de tal forma que a fidelidade de Deus pudesse ser vista. Não apenas pregada, vivida. Mueller se mudou para a Inglaterra e, com o tempo, se tornou pastor. Ele se casou com Mary Groves, uma mulher igualmente piedosa e parceira em tudo o que ele fazia. Eles não tiveram filhos biológicos. E aqui entra algo profundo. Mueller costumava dizer que Deus havia confiado a eles milhares de filhos de uma só vez. Mary esteve ao lado dele nos primeiros anos dos orfanatos, orando, organizando, servindo. Quando Mary morreu, Mueller sofreu profundamente. Anos depois, ele se casou novamente, com Susanna Sangar. E já idoso, continuou viajando pelo mundo, pregando sobre fé. Sim, idoso. Com mais de 70 anos, atravessou oceanos falando sobre confiar em Deus. Enquanto muitos pensam em aposentadoria, Mueller pensava em missão. Na Inglaterra do século XIX, órfãos eram praticamente invisíveis. Muitas crianças viviam nas ruas. Outras eram exploradas em fábricas. George Mueller começou pequeno, primeiro alugando casas e acolhendo algumas crianças. Sem patrocínio, sem salário fixo, sem campanhas. E aqui entra uma decisão que define toda a sua história. Ele decidiu que nunca pediria dinheiro a pessoas. Não porque fosse errado pedir, mas porque ele queria provar algo. Ele queria provar que Deus ainda sustenta aquilo que ele mesmo inicia. Mueller dizia: a obra de Deus feita à maneira de Deus jamais sofrerá falta do sustento de Deus.
E isso não era frase bonita. Era um risco diário. Houve dias em que o dinheiro acabou. Dias em que a comida acabou. E um desses dias ficou famoso. Certa manhã, milhares de crianças estavam sentadas à mesa. Não havia pão, não havia leite, não havia nada. Mesmo assim, George Mueller pediu que todos orassem, e ele agradeceu a Deus por um alimento que ainda não existia. Isso não era teatro, era fé prática. Minutos depois, um padeiro bateu à porta. Ele disse que havia acordado de madrugada, com um peso no coração para fazer pão para os órfãos. Pouco depois, um leiteiro apareceu. Sua carroça havia quebrado bem em frente ao orfanato. O leite iria estragar. A mesa foi servida. E aqui cabe uma pergunta honesta. Quantas vezes nós só agradecemos depois que o pão chega? Mueller agradecia antes. Com o tempo, 5 grandes orfanatos foram construídos em Bristol. As crianças recebiam educação, alimentação, ensino bíblico e preparo profissional. Mueller mantinha registros minuciosos, anotava cada doação, cada resposta de oração. Mais de 50.000. Isso não era desorganização espiritual. Era fé responsável. Porque confiar em Deus não é viver no caos. É viver na dependência. Ao longo da vida, George Mueller cuidou de mais de 10.000 órfãos. Administrou valores equivalentes a milhões. E morreu sem riquezas pessoais. Porque nunca viveu para acumular, viveu para confiar. Ele dizia que seu maior compromisso diário não era resolver problemas. Era manter sua alma feliz no Senhor. Ele passava horas lendo a Bíblia antes de orar, porque fé não nasce do desespero. Fé nasce da intimidade. Talvez você não esteja cuidando de um orfanato, mas talvez esteja esperando uma resposta, um recurso, uma porta aberta. Então a pergunta continua ecoando. Até onde vai a sua confiança em Deus? Se essa história falou com você, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar alguém que precisa aprender a confiar hoje. E se quiser, escreva nos comentários. Eu escolho confiar. Às vezes, uma frase escrita é o início de uma fé vivida. George Mueller morreu em 1898, sem fortuna, sem títulos, mas com um legado eterno. Ele provou que Deus ainda é fiel. A pergunta final não é se Deus pode ser confiável. A pergunta é: você está disposto a confiar?